Bom dia, respeitosa. Como você está? Estamos aqui para mais um repartir. Um bom dia, Érica, pontualíssima. O repartir é compartilhar algo que o Senhor tem manifestado no meu coração, tem me ensinado, tem compartilhado, tem me transformado. E eu desejo repartir com as minhas irmãs. Bom dia, Jeane. Com as minhas irmãs, para que elas também possam ver aquilo que eu vi, né? Ah, Thalita tá aí, pontualíssima. A intenção é compartilhar algo que veio do Pai mesmo, algo que Ele ensinou, algo que eu estou enxergando, especialmente com outros olhos, né? Porque eu vivo uma vida cristã há mais de 17 anos, né? E eu nunca enxerguei o que eu tenho enxergado nos últimos anos, especialmente nos últimos meses, acerca de quem Deus é, acerca de quem eu sou, né? E aí eu me sinto nessa responsabilidade mesmo de... É aquilo, como um vaso que está enchendo, e se você não derrama, se você não transborda sobre a vida de alguém, fica um vaso abarrotado, né? Então essa é a intenção do meu coração, de repartir aquilo que eu tenho aprendido do Pai com vocês, tá? Hoje, especificamente, nós vamos falar sobre um assunto já pré-definido, porque as lives acontecem toda terça e quinta, às 8h30 de Brasília. E são espontâneas, né? Eu simplesmente abro a câmera e vou falando com vocês, algo bem espontâneo. Mas hoje eu tive a direção, ontem no caso, né? De hoje, nós falarmos sobre a oração. E na verdade nem falarmos, praticarmos. Entre aspas, novo formato de oração, que não sei nem se é o certo dizer isso ou a gente que aprendeu errado a vida toda. Mas primeiro é importante entender que a oração, ela é um tempo de intimidade com o Pai. É um tempo de ficarmos a sós com o Pai. É um tempo de, especialmente, conhecer ao Pai. Normalmente, né, num sistema religioso, a gente vê a oração primeiro como uma penitência, né? Ai, tem que orar porque... Ai, senão Deus vai ficar chateado comigo. Ai, tem que orar porque eu tenho que me garantir, eu tenho que garantir algumas coisas pra mim, então eu tenho que orar. Eu tenho que orar, enfim, vários, né? E uma obrigação também. Também é vista como uma obrigação, né? Pra ganhar pontinhos com Deus ou algo nesse sentido. E na verdade a oração, ela é para conhecer ao Pai. Ela é para conhecer ao Pai. Então, quando eu digo para vocês, né, que toda essa situação surgiu por causa do story dessa semana, que eu perguntei para as respeitosas ali que me acompanham nos stories sobre como que era esse período de oração, se elas viam a oração como um momento prazeroso e tal, ou se elas viam a oração nesse sentido de ficar fazendo pedidos para Deus, com uma mentalidade órfã, de coisas que Deus já concedeu para nós, e muitas se identificaram com isso. E aí eu falei, não, vamos então conversar sobre esse assunto. Que na verdade não é muito sobre conversar, é mais sobre vivenciar mesmo. Porque, amadas, eu quero que vocês deixem o Espírito Santo ministrar no nosso coração aqui. Porque a primeira vez que eu me choquei com esse assunto oração, primeiro porque eu não estava vendo prazer na oração. E eu dizia, mas por que eu não tenho prazer na oração? Se é algo que o Senhor Jesus amava fazer quando Ele esteve aqui. Se é algo que Ele ensinou a gente fazer. Por que eu não estou vendo prazer na oração?
Porque, exatamente, a oração era um lugar de, sei lá, fico fazendo pedido, em nome de Jesus, amém. E ó, tchau, né? Era assim que eu vivia a oração. Não sei se você se identifica. E aí, eu escutei uma frase que me chocou muito. Que foi assim, por favor, como eu disse, deixa o Espírito Santo, não vai viajar na maionese também não. Mas escuta aí. Aí a frase dizia assim que quando o Senhor Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, ele ainda estava aqui. Ele ainda não tinha revelado a obra consumada da cruz. Então, a oração que ele ensinou para os discípulos naquela época não significa que seja a oração que é para nós vivenciarmos depois da obra consumada. Calma, calma. Eu sei que talvez possa ser chocante. Não é que não é para orar o Pai Nosso, por favor. Mas que nós precisamos analisar friamente, assim. Por quê? Porque a obra consumada, ela nos garantiu muitas coisas que, inclusive, a gente pede no Pai Nosso. Forte, né? Calma, te explico. Por exemplo, quando a gente pede, dá-nos o pão nosso de cada dia. O Senhor Jesus já não deu o pão? O Senhor Jesus já não é o pão? O Senhor Jesus já não garantiu isso lá na cruz? Não está consumado? Entende o que eu quero dizer? Livra-nos do mal, por exemplo. Ele já não venceu o diabo naquela cruz? Óbvio, vamos lá, respira. Não significa que, ai, Senhor, né, esteja conosco, nos dá discernimento para poder tomar as melhores decisões, para ir pelo caminho mais seguro. Tudo bem, tá tudo bem isso aí, tá? Mas nós precisamos entender que, por isso que é necessário. Ah, tá, continuando a história. Aí eu escutei essa frase, pirou meu coração, eu falei, peraí, deixa eu procurar entender sobre isso. O que é isso, né? O que significa isso? E foi quando eu comecei a conhecer verdadeiramente a nova aliança, ter revelação da nova aliança. Foi no final do ano de 2021. Final de 2021. Ah, minha filha, aí eu mergulhei. Nova aliança, nova aliança, nova aliança. O que significa nova aliança? O que aquela cruz me garantiu? Né? O que significa estar consumado? Finish, está consumado. E entre muitas outras coisas, o que mudou foi a minha oração. Então eu passei a orar, aí eu chegava para Deus, assim, tipo, Senhor, se a tua cruz me garante provisão, como é que eu vou ficar pedindo pão, provisão, pedindo coisas, né? Tipo assim, se a tua cruz me garantiu a cura, o Senhor levou sobre si toda a enfermidade, como é que eu vou ficar pedindo, oh, Jesus, me cura das minhas costas, me cura, tipo assim, sabe? Se a cruz me garantiu todas as bênçãos nas regiões celestiais com Cristo, aí tipo, perdeu o sentido de ficar pedindo coisas. Foi isso que aconteceu comigo. Falei, pronto, acabou então. Então não tenho o que fazer. O que eu vou fazer na oração? Eis a chave. Ontem, quando a minha... Eu já ia falar minha amiga, mas é a minha amiga que mandou lá no direct. Ela falou, confessou, né? Su, eu só vejo a oração assim, como ficar fazendo pedido. E aí, quando ela falou pra mim aquilo, eu já respondi. Eu falei, olha, vou te dar a primeira dica, que daí já te ajuda demais, assim. Entre no teu momento de oração pra ficar com o Pai e cancele os pedidos da sua vida. Tipo assim, calma, não é que não deva pedir, tá? Vou explicar. Mas assim, comece experimentando não fazer pedido nenhum pra Deus. E aí você vai dar um bug assim, e aí você vai falar, tá, mas e agora? Agora é a oração. Quando não tiver mais pedidos, aí o Espírito Santo vai fluir. Ou você vai ficar só em silêncio,
escutando a voz do Pai. Ou você vai cantar, ou você vai agradecer, ou você vai só estar ali, sabe? O Espírito Santo é o nosso guia na oração. A gente não sabe orar como convém, é Ele que nos ajuda. Então, quando a gente nos dispõe, nos põe livre para sermos guiadas pelo Espírito, ora a gente vai cantar, ora a gente vai ficar meditando, ora a gente vai agradecer, ora a gente vai fazer pedidos de acordo com a vontade do Pai, ora a gente vai ficar fazendo imaginações. Nós estamos lá no Clube A e eu tenho feito devocional com as meninas e é nesse propósito, assim, de entender um novo formato de oração. E todas as manhãs eu estou lá com elas ao vivo. E tem sido lindo o que o Senhor está fazendo. Porque é exatamente nessa espontaneidade, conforme Ele conduz. Um dia eu abri o Salmo 23 e começamos a orar o Salmo 23, na liberdade do Espírito. Um outro dia eu tinha um rascunho sobre orações, versículos de orações. Usei os versículos de orações, de orações do Novo Testamento ali, que os apóstolos faziam, sabe? Inclusive, se você deseja o arquivo, me manda, eu quero que eu te envie. Então, assim, um outro dia cantamos, um outro dia meditamos, um outro dia fizemos um exercício de imaginação, no outro dia ficamos só em silêncio. Você entende? É maravilhoso. E aí, eu anseio por estar aqui com elas toda manhã. Eu anseio por esse momento. Porque o Pai está aqui, porque o Pai direciona, porque é gostoso. As meninas, acho que tem amada aqui. Elas podem confirmar aí nos comentários. Mas é entender a oração como o momento mais sublime do nosso dia. Porque nós vamos comer o pão. Nós vamos beber do vinho do Senhor. Vamos comer o pão que vai alimentar a nossa vida por todo o dia. Então, é necessário. É necessário. Mas eu disse que eu não queria ficar falando, eu não quero ficar falando. Ô, Helena, lindeza, manda pra mim no meu direct pra eu lembrar, senão eu não vou lembrar por aqui, tá bom? Por gentileza. O que eu quero dizer? Senão eu vou ficar falando e a gente não vai praticar. Então, vamos praticar, tá? Eu vou escrever aqui nos comentários, estamos em oração, porque qualquer coisa, se chegar alguém pegando a live no meio do caminho, né? Não vai ficar assustada. Não tem nada de assustar, não. Estamos em oração. Aqui. Fixar comentário. Ah lá, a Jeane. A Jeane é uma amada que tá no Clube A. Sim, é maravilhoso e precioso esses momentos. São, né? São muito maravilhosos. Eu sei que são. Porque o Pai... Tudo que o Pai faz é bom. Eu vou pegar aqui o meu rascunho daqueles versículos que eu falei, que eu tenho um arquivo aqui no meu computador. Aí, se o Espírito direcionar, eu oro por ele também, tá? Mas se não, vamos lá. Então, é sempre se lembrando que não tem regrinha, tá? Aqui a gente vai fazer meio assim, meio passo a passo, porque pra mostrar na prática mesmo, mas não tem. Deixa o Espírito Santo te conduzir sempre. O que quer dizer? Ah, tá. Então, a primeira mentalidade não precisamos ficar pedindo coisas, especialmente o que o Senhor Jesus já garantiu pra nós, tá? Então, quando você for orar por cura, por exemplo, Senhor, eu creio que a tua cruz levou toda a enfermidade. E eu quero convencer o meu coração, Pai. Você entende? Você entra você se dispõe na presença do Senhor pra convencer o seu coração, né? Porque ele já sabe. Então, assim, Pai, eu creio, eu quero crer. Eu sei, eu escutei falar, eu li que a cruz levou sobre ela, que o Senhor levou sobre a cruz toda a minha enfermidade, toda a doença. Mas eu quero crer de todo o meu coração, Pai. Eu quero crer de todo o meu coração. Aconteceu isso bem nesse período, que eu tava com um problema no disco das costas. E eu começava a declarar, eu já tenho a cura. A cruz me garante essa cura.
disco, você é novo, você é regenerado. Era assim, sabe? Você percebe uma mentalidade de filha, de força, ao invés de, por favor, Senhor, cura o meu disco. Entende? Então, vamos lá. Deixa o Espírito Santo te conduzir. Ai, Pai querido, nessa manhã nós queremos te agradecer. Te agradecer pelo seu amor. Te agradecer pela sua graça. Te agradecer pela revelação da nova aliança. Pela revelação desse amor, Senhor, que não quer nada, nada, nada em troca. Por esse amor genuíno. Por esse amor que não busca os próprios interesses. Esse amor que é bondoso. Esse amor que não se ensoberbece. Esse amor que não se ressente do mal, que não se ira facilmente, que não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Obrigada por este amor, Pai. Que ele seja mais e mais real nas nossas vidas. Tanto em amar ao Senhor como amar os nossos irmãos. Em nome de Jesus. Paizinho querido, eu tenho um pedido para te fazer nessa manhã. Eu tenho um pedido para te fazer, assim como o apóstolo Paulo pediu, assim como ele fez essa oração e pediu, eu peço para que o Senhor ilumine os olhos do coração das minhas irmãs, para que elas possam conhecer a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do teu amor, Senhor. Que elas possam desfrutar de um amor que elas nunca vivenciaram, Pai. Que elas desejem estar na tua presença, não por aquilo que o Senhor tem para oferecer de recursos materiais, mas pela tua própria presença. Sabendo que melhor do que o pão que o Senhor tem para oferecer é o Senhor como pão. Melhor do que comer comida física é comer o Senhor, é comer da tua presença. Esse pão que não perece, esse pão que dá vida para o nosso ser, não só para o nosso corpo físico. Ó Pai querido, abra os olhos do nosso coração e que possamos ver com mais e mais clareza a face do Senhor, em nome de Jesus. Aleluias, aleluias. Meus amores, agora nós vamos ficar em silêncio. Eu vou aumentar aqui um pouquinho a música e você vai prestar atenção na voz do Pai, tá? Esse é outro segredo da oração. É parar de falar, a gente fala demais. E escutar a voz dele. E ele vai falar com você. E não é uma voz da sua cabeça. Ele vai falar com você. Creia nisso. Amém? Ele pode te falar uma palavra, ele pode te dizer uma frase, um versículo, ou ele pode te dar uma imagem. Ouça a voz do Senhor agora, tá bom? Eu já volto pra gente conversar aqui. Vamos ficar em silêncio. Respira, traz sua mente pra cá, pra presença do Pai. E vamos lá. Paizinho, nós cremos que o Senhor fala. E agora nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã.
Tenha liberdade, doce Espírito. Fale conosco. Por favor, Senhor. Amém. Como vocês estão aí? E aí, como é que foi? Quem ainda ficou, né? Muitos saíram, porque realmente é bem desafiador. É bem desafiador. É fora do comum. Mas eu tive uma visão, na verdade, ontem à noite eu tive uma visão, e aí agora aqui eu lembrei da visão. O Senhor me trouxe a memória, e eu quero compartilhar com vocês. E aquilo que você viu, pode compartilhar aqui conosco, tá? Nos comentários aqui, se for algo que você deseja. E a visão que eu tive foi de um jardim. Mas, querida, era um jardim que eu nunca vi na vida. Era um jardim... Deixa eu tentar descrever para você. Primeiro, ah, tá! Já sei como eu vou descrever. Era como se as árvores fossem tulipas, mais ou menos.
meio que tulipas, de um caule bem grosso, assim. E eu estava debaixo dessa, como se fosse esse monte de tulipas. Flores lindas, mas eram árvores. Eu entendi que eram árvores, né? Não era que eu era uma miniatura debaixo de uma flor. Era um jardim lindo, 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 assim, claríssimo, claro, bem claro, bem claro. Com certeza era dia, ou então é sempre dia. E aí as flores pareciam, eu disse para lembrar de tulipas, porque é mais ou menos naquele formato, mas assim, parecia algodão doce. Era lindo, era lindo. Bem suave, cores bem suaves, assim, rosinha clarinho, amarelinho clarinho, por isso que eu lembro de algodão doce. E aí me veio aquela música, que na verdade é um versículo sobre o Senhor cantando para a noiva, né? Entrei no meu jardim, colhi os meus perfumes para te dar, ó noiva minha. E assim, o que veio para mim é o lugar onde nós devemos habitar é no jardim. Porque o jardim é onde está a presença do Pai. E onde está a presença do Pai, não há preocupação, não há ansiedade, não há insegurança, não há medo. Então eu quero repartir isso com você hoje. Esteja no jardim. E o jardim é a presença do Pai. E é um lugar de descanso, de segurança para o nosso coração. Amém? Recebe essa palavra? Agora me conta se você teve alguma visão, alguma mensagem do Pai. Se você está vendo a gravação, também fique à vontade para colocar nos comentários aquilo que o Senhor falou ao seu coração. Mas é isso, a oração, ela não tem um roteiro, não tem um checklist, não tem, é só estar disponível na presença do Pai. Só. E você vê que é um desafio, porque a nossa mente fica vagando, né? Assim, quer ir para outro lugar, aí você puxa ela para cá. Quer ir para outro lugar, você puxa ela para cá. Essa é a nossa responsabilidade no processo, né? Mas não é sobre ficar pedindo por coisas que nós não temos. É sobre nos conscientizarmos daquilo que já temos, daquilo que a cruz garantiu para nós. Amém? Ai, ai, e aí? Fez sentido para você? Aperta esse coraçãozinho aqui, tuc, 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 para eu saber. Já passamos da nossa hora, mas eu creio que foi o tempo necessário. E eu te espero toda terça e quinta aqui às 8h30 de Brasília, 7h30 aqui do Mato Grosso. Tem muita gente do Mato Grosso aqui, né? Gratidão por ficarem até agora. E se fez sentido, compartilhe essa live com alguma amiga, alguém que precisa abrir os olhos para a oração, tá bom? Gratidão, beijão.